Fala galera, e aí, tudo certo? Marcelo aqui do canal Mais um Cine e hoje a gente vai falar sobre o estrondoso filme Obsessão, que fez um grande sucesso nesse mês de junho. Ainda está em algumas salas de cinema em cartaz. Se tu conseguir, vai lá ver que é um filmaço, um filme indie que estourou a boca do balão, como dizem por aí, né? Então prepare a sua pipoca e vamos falar sobre Obsessão. Obsessão é escrito e dirigido por Corey Barker. Esse diretor tem apenas 2 projetos no seu currículo. Ele é novinho, tem 27 anos, mas já se provou um diretor para a gente ficar de olho. Ele teve um investimento de 750 mil dólares e já faturou 284 milhões de dólares. Olha o quanto que esse cara já não faturou com este filme. Então, não é qualquer coisa. O cara sabe fazer dinheiro. Here comes the money. Obsessão é um filme que me deixou bastante impressionado, porque ele já estava sendo bem comentado, bem falado por aí, e eu tive que ir lá conferir, né? A gente tem que ver com os próprios olhos. Ele é um filme de baixo custo, de 750 mil dólares, para Hollywood isso não é nada, né? Mas tu consegue sentir uma produção muito bem executada no filme. Tem cenas muito boas, tem bastante efeito prático, que isso me pega nos filmes, efeito prático, ainda mais em terror, né? É bem melhor tu ver aquele sangue explodindo do que um CGI de sangue lá. E ele é um filme muito bem produzido. No filme a gente tem Michael Justus como Bear e Indy Navarrete, acho que se pronuncia o nome dela, fazendo Nick. A história basicamente é sobre esses 2 personagens, né? Tem os outros amigos deles que aparecem, mas o foco é eles. Então eu acho que por ter poucos personagens, isso já deixa o custo mais baixo do filme, tem poucas locações, mas o filme já faturou 284 milhões de dólares. Eu acho que já até passou essa cifra. Da última vez que eu vi, estava nesse valor. E ele ainda está passando em algumas salas. Se tu conseguir, vai lá ver, que vale a pena ver no cinema. A história acompanha Bear, que é apaixonado por Nick, mas tem medo de revelar seus sentimentos, porque eles têm uma amizade de muito tempo, e ele teme que ele revelando esses sentimentos estrague essa amizade deles. Mas ele tá a fim de fazer isso, tá? No começo do filme já tem uma cena mostrando um pouco sobre quem é o Nick, quem é o Bear. O Bear parece ser um jovem bem depressivo, ele mora sozinho, não tem ninguém com ele, aparentemente. Ele cita a morte da avó dele, acho que era a última pessoa que ele tinha viva, que ele foi a Nick que apoiou ele, tudo, e nessa cena ele tem uma parte que mostra que o gato dele morreu. E tipo, ele fica bem arrasado, ele é bem próximo do gato, né? Quem tem um bichinho de estimação sabe como é perder um bichinho de estimação próxima. E ele fica arrasado com isso. Mas nessa noite ele tem um encontro com a galera, Nick e os amigos dele. E ele, mesmo depressivo, triste, de luto, ele vai nesse encontro. Antes disso, ele passa por uma loja, que ele tá a fim de dar um colar para Nick, que numa ligação aparece que ela perdeu esse colar, e ele tá disposto a dar esse colar para ela. Ele vai lá nessa loja, uma loja de colares, coisas afins mais espirituais. Essas lojas de incenso, sabe que tem por aí? Sempre tem uma lojinha de incenso. É mais ou menos isso. Ele vai lá e ele vai atrás desse colar, não acha muito bem esse colar, mas ele tem uma coisa que ele nota ali do ladinho que chama a atenção dele. O salgueiro dos desejos. Como que funciona isso? Você faz o desejo e quebra esse salgueiro. E aquele desejo vai ser realizado. Ele vai para o encontro, fala com a galera, tal, curte. É um encontro de bar lá que tem quiz, coisa de americano que faz quiz no bar, assim, tipo trivia da vida. Aí, saindo do encontro, ele dá uma carona para ela e ele tá querendo falar dos sentimentos para ela. Só que na hora H sempre trava, ele não consegue. Daí ele tem a ideia de fazer uma brincadeira com ela, chamar ela de um apelido que ela não gosta. Meio pra ser um cara meio, não te dou tanta moral, vamos ver se tu vem pra perto de mim, assim. Não sei qual que é a ideia dele. Então ele faz essa brincadeira, ela não gosta, fica puto com ele e vai embora. Daí ele já tá desolado no carro, né? Ali na frente da casa dela. Ele fala, nossa, estraguei tudo, é isso aí, nunca mais vou ter essa chance.
Ele nota o salgueiro ali do lado, ele vai lá, pega o salgueiro e faz o desejo. Qual que é o desejo dele? Que a Nick o ame mais que tudo no mundo e quebra o salgueiro. One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Nesse momento, só vê ela parada na porta de casa, estática, muito estranho, muito bizarro, e ela volta no carro imediatamente, querendo que ir para casa dele. Do nada, repentinamente, ela quer ir para casa. E eles vão para casa juntos, e ele acha que vai rolar um clima, mas ela tá muito estranha. Fora do normal, ela começa a ter uns ataques estranhos, como se não fosse ela ali. Ela começa a ter uns surtos e tal, inventa uma história que o pai dela morreu, sendo que ela nem não tá com câncer, na real, não morreu, né? Matei o velho antes de... Tá com câncer. Só que os amigos depois falam pra ele que ela nem tem contato com esse pai, ela odeia o pai dela e enfim. Ela passa ali e ela começa a ficar na casa dele. Eles começam a ter um lance. E a galera acha que é estranho, que ele tá tentando se aproveitar do momento, que é porque ela tá triste e tal. Só que é aí que começa as coisas ficarem bem bizarras. Nick vira possessiva, mas possessiva de um jeito que, cara, tu pensa que tua namorada é possessiva, a Nick é muito mais. Ela fica muito possessiva, ela não quer que ele veja os amigos, não quer que ele saia de casa para trabalhar. Tem uma cena que ela tranca a porta ele com um monte de fita para ele não sair de casa, para ela ficar com ele. Inclusive, nessa cena, o Nick vai e ela fica parada na porta, travada, e ela fica ali, é dia de folga dela, ela fica ali o dia inteiro. Quando ele volta em casa, ela está toda cagada e vomitou tudo ali. Ela não saiu para nada, ela ficou ali e fez suas necessidades ali no lugar. Ele fica horrorizado quando vê essa cena. Ah, e começa a escalonar as coisas, meu amigo. Porque eles têm uma noite. Então, ela tá praticamente vivendo na casa dele. Eles estão morando juntos já, praticamente. Ah, tem seus momentos fofinhos e tal. E tem um certo momento que ele meio que insinua que vai querer terminar com ela. Ela dá um piti num restaurante, que coisa de louca. Essa atriz que interpreta a Nick, a menina mandou muito bem. Ela começa a gritar, xingar ele de tudo que é nome. E ele, não é bem isso, você entendeu errado. E ele já, como o Bear já se mostra um cara meio frouxão, ele já se volta ali, né? Mas voltando para essa noite, que eles estão dormindo juntos, ele acorda e a Nick não está do lado dele. Ele fala, Nick, cadê você? Não sei o quê. Quando ele olha, num vão assim, escuro do quarto dele, ela tá lá parada, observando ele dormir. Uma cena muito estranha. E ele fala, Nick, não, é que eu gosto de ver você dormindo, volte a dormir. Mas ela fala com uma voz mais, brigando, mais endemoniada com ele, e ele fica com tanto medo que ele volta a dormir. Ela grita e dá pra ver que ela se transforma em certos momentos. Não é a Nick que ele conhecia. Então, é aquela história, né? Quando tu quer muito uma coisa, às vezes essa coisa não é bem para o que tu queria, né? Ele queria o amor dela e tá vendo que esse amor não tá compensando para ele. Weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating. I think Nikki is going through something. Like what? Is she okay? No. Mas aí as coisas começam a escalonar muito mais. A obsessão da Nick vai aumentando por Bear e ela faz coisas inimagináveis. Ela começa a se agredir por causa dele querer agredir outras pessoas para que ele só fique com ela, né? Ela não quer mais que ele trabalhe, quer que fique só com ele. E tem um momento que o amigo dele chama ele para casa dele, para eles curtirem a noite, jogos e tal, só que é só os caras. Então ela não poderia ir, mas Bear, como é um bundão, não consegue, né? O cara, ele já tem um problema de não ser muito confiante, dá pra ver que ele não tem muito energia, não tem muito poder de decisão, digamos assim, né?
O cara, se fala sim, alguém fala para ele que não, ele vai falar, não, beleza, é não mesmo. Então, ele vai e leva ela, né? Mas já sabe que dá errado isso, né? Porque tem uma hora de um jogo, uma brincadeira que eles estão fazendo, de pegar peças lá e pega uma peça e que está escrito na peça que tu tem que fazer. Então ele pega a peça e diz que ele tem que beijar a pessoa esquerda dele. Só que a pessoa esquerda dele é outra guria, que tava lá, amiga deles, e diz que ele tem que beijar. Do nada, a Nick sai do seu lugar, arrasta a cadeira da menina e beija ela ali. Beija o cara, né? Beija o Bear ali, né? Pra não ocorrer esse tipo de coisa, né? Óbvio. Jeez, what kind of spells you put on her? E tem uma cena que ela pega um pedaço desse game aí e ela tem que fazer, eu acho que é uma declaração para uma pessoa e ela cita um poema que ela escreveu. You suck so much. A love only the branch of a willow tree could conjure. E meio que ela começa a se atacar sozinha. Ela tá com uma garrafa e ela começa a se atacar ali no final. E todo mundo fica assustado porque ela começa a dar um lapso e ela fala que não é ela, que aquilo não é ela, que essa não é ela e começa a se atacar. Nisso eles vão para casa. O Bear coloca ela para dormir e nessa noite a Nick, num sonho, enquanto o Bear tá acordando, ela fala que é para ele ajudar ela, que ela está presa e que a pessoa está dormindo. Então, quem está no corpo dela está dormindo, como se tipo tivesse tirado a Nick do corpo dela e colocado outra pessoa ali. E ela está fazendo todas essas coisas para ter esse desejo do Bear ser realizado. Então, não é a Nick que está fazendo isso, é outra pessoa, uma entidade. O Bear pega a caixinha do salgueiro, vai ligar para querer cancelar logo esse pedido, né? Ele liga e tem uma voz, tipo é um cara que começa a falar, ó, cara, o problema é seu, tu desejou isso, se tu quiser, não tem como cancelar. A única coisa que tem como cancelar é se tu matar ela ou você, né, se matar para esse desejo que não vai existir mais Bear para ela amar, então ela vai voltar ao normal, vai ser a Nick de volta. E nesse momento ele deixa o Bear escutar a Nick presa pelo telefone, a Nick gritando, pedindo socorro, chorando. A Bear já fica mais desesperada ainda. I was calling to see if there's a way I can cancel a wish. I'm sorry, we don't really do that. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. As long as I live? Mas Bear não... Ela, nessa hora que ela fala que não é ela pede pra matar, pro Bear matar ela. Só que o Bear não tem coragem, porque ele quer aquilo, ele quer que a Nick ame dele. Então ele não quer largar a mão daquilo. Por mais que está sendo doloroso, sofrido, ele está querendo aquela relação. E ele não fez isso. Ele deixou ela do jeito que estava. Então isso mostra uma atitude muito covarde dele também. Óbvio que, pô, matar uma pessoa, a pessoa que ele ama, né, entre aspas, isso mostra o que muita gente falou, que no final da história o vilão é ele. Por ele continuar com esse jogo, mesmo sabendo que ela está se machucando, sofrendo, e ele continua com isso. I love you. I love you. I love you. I love you! Bear volta a trabalhar, e essa amiga que estava do lado dele no jogo, ela trabalha junto com eles lá, e ela tá querendo passar na faculdade e tal. A Nick não foi trabalhar, obviamente, porque tinha dado uma garrafa na cabeça dela, se cortado toda, ela tava lá em repouso. E o Bear foi trabalhar, eles começam a conversar, ela tá com medo que ela vai receber a carta da faculdade, ela tá com medo de não passar, que ela já reprovou em 2, teria só mais uma chance. E eles têm um momento ali de conexão, dá pra ver que o Bear sente um clima, e já foi revelado que ela gosta dele, sente afeto por ele. E ele volta para casa
ele recebe uma mensagem dela que ela recebeu a carta da faculdade e queria que abrisse com ele, né? Ela foi lá na frente da casa deles, de carro, e o Bear saiu escondido com a Nick dormindo, saiu escondido, foi lá para ler a carta junto com ela. E aí, rolando o clima, e ela revela que gosta dele, que sente sentimentos por ele, e ela revela também que esse melhor amigo dele estava dormindo com a Nick antes de tudo isso. Por isso que também ele não queria que o Bear revelasse seus sentimentos, né? Porque ele sabia no que ia dar, ele sabia que a Nick não gostava dele. E o Bear, nesse momento, eles vão se beijar do nada. Só o vidro do carro estoura e a Nick pega a cabeça da menina, coloca um tijolo na frente e começa a bater. Ela destrói a cabeça da menina. E nisso ela fala pro Bear que eles precisam se livrar do corpo. E ela fala, foi você que fez isso. Não era para ter acontecido, foi culpa sua que eu matei ela. Nisso o Bear tava em estado de choque com o que aconteceu, o cara não conseguia nem se mexer, tava travado ali. Eles vão, escondem o corpo, jogam fora lá. E o Bear já tá alucinado, ele já não aguenta mais isso. Ele tá louco pra acabar com isso. Ele volta nessa loja, pega mais salgueiros lá. Ele consegue achar uma salgueira, ele pega lá uns dois, se eu não me engano, e volta. Ele quer que o amigo dele, ele revela tudo o que está acontecendo e ele quer que o amigo dele faça o pedido, só que revertendo o que ele pediu. Só que o amigo dele não acredita, né? Quem vai acreditar numa história com um salgueiro faz um desejo e acontece. Aí o amigo dele, com deboche, ele vai lá e pede US$ 1 milhão. Começa a cair US$ 1 milhão do céu do nada. Daí o Bear fica puto, porque o amigo, né, estragou tudo e ele volta para casa. Ele volta e ele quer convencer a Nick a quebrar o salgueiro fazendo um pedido contrário. Sabemos que isso não vai dar certo, né? Ele chega em casa, a casa tá parecendo um ambiente satânico. Um monte de foto do Bear, coisa do Bear, umas filmagens que ela fez do Bear dormindo, tem tipo um ritual de bruxa no chão lá. E o corpo da menina, em vez dela ter jogado fora, tá lá no quarto deles, lá na sala, não lembro de era de lá, uma cadeira lá, a menina. O Bear fica louco, nisso chega o amigo deles, abre a porta e a Nick tá com uma arma, ela dá um tiro com ele, no amigo deles, mata ele na hora. O, o Bear fica, não sabe mais o que fazer. Eles têm um embate ali, toda aquela cena, aquela confusão. Ele fala pra Nick, beleza, Nick, eu só preciso tomar um banho, relaxar, a gente vai ficar junto, vai ficar tudo certo. E ele vai pro banheiro, se tranca lá. Nisso que ele se tranca, ele pensa em se matar, pegar aquela arma e se matar, né? Nick percebe isso, começa a bater na porta enlouquecidamente, bater, só que ele não consegue se matar, ele não, né, dá esse tiro, ele desiste. Ele quer acabar com isso, e nisso ele vê uns remédios dele. Aí ele se entope de remédio, come um monte de remédio, e a gente de repente escuta um estalo. É o outro salgueiro que ele tinha levado para ela fazer o pedido contrário. Na real, ela pediu para que ele amasse ela de volta, né? Nisso ele, como um simpático de mágica, ele tá lá no chão já querendo já falecer, ele dá aquela acordada, abre a porta, vai lá ficar com a Nick. Quando eles estão tendo aquele momento juntos, ele começa a convulsionar, cai no chão e começa a ter uma overdose ali por causa dos remédios e morre. Nessa hora, a Nick desperta. E aquele cenário de guerra, a Nick entrando em desespero, gritando, porque tá o Bear morto, o amigo dele morto, a outra menina no quarto morta também, e é a Nick toda desfigurada já, porque ela tava se mutilando por causa dele, e acaba com ela só gritando de desespero, e esse é o fim do filme. É um filme que, assim, vale muito a experiência pelo filme. Tem muitos pormenores que eu não citei que tu tem que ver no filme para te impressionar como me impressionou. Eu fiquei bem impressionado com o filme e falei, pô, até agora o terror do ano, nada vai chegar a superar ele.
pra mim por enquanto, não sei o que vai vir por aí, né? A gente vai que tem boas safras de filme vindo por aí nesse ano, mas eu acho que 2026 é desse filme mesmo. E o que essa menina que fez a Nick interpretou, não é brincadeira. Tem um destaque para uma cena que quando quando ele vai embora para trabalhar, que eu comentei com vocês, ela fica com um sorriso, falando, e eu vou te esperar aqui. E ela dá um sorriso e fica com aquele sorriso cravado até ele voltar. E parecendo a Pearl, a Mia Goth em Pearl, igualzinho, o mesmo sorriso travado, assim, aquela coisa que te deixa desconfortável de ficar olhando. Então, esse é o filme Obsessão e é, que é tudo que tu quer demais, às vezes pode voltar contra ti. Então, cuidado com o desejo que você vai fazer por aí, hein? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, favorita, compartilha, inscreve no canal, ajudar esse novo projeto e vamos para os próximos vídeos. Valeu!